Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Empreendedor. Comigo aqui o advogado e economista Danilo Orcida. Tudo bem, Danilo? Olá, Marcelo. Vamos a mais uma história inspiradora, né, de empreendedorismo. E há pouco tempo tivemos o mês dedicado às mulheres e temos aí histórias de mulheres que empreendem, histórias de sucesso. E acredito que será um episódio inspirador. Vai render um bom papo hoje. Então, quem está conosco aqui na bancada, nós estamos recebendo aqui com muita alegria a Giane Honorato, que é empresária e cofundadora da Mandarim Spa Urbano, uma marca conhecida aqui dos goianos, né? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui como mulher, empreendedora e empresária, poder contar um pouquinho aí da minha jornada nessa área. Giane, o prazer é nosso, tá? Receber você aqui para a gente falar um pouco dessa área que suscita muita curiosidade. Sim. E para falar também sobre empreender neste ramo que também deve ser uma coisa muito diferente, né? Com as suas peculiaridades. Bem diferente. Mas a gente sempre começa o nosso podcast, Giane, com uma surpresa, nem te falei nada disso, pra gente já fazer um negócio aqui diferente, pegar no pulo, tá? Nós damos 1 minuto para os nossos convidados fazer a sua mini bio, a mini bio empresarial. Todo mundo faz a mini bio lá no Instagram, né, nas redes sociais. Aqui você vai fazer a sua mini bio empresarial. Então, eu vou liberar o tempo para quem está acompanhando aí, vai aparecer na tela 1 minuto. Você tem, então, 60 segundos. Contigo. Bom, então eu digo o seguinte, meu nome é Giane Honorato Braga, sou naturóloga de formação e sou naturóloga de fato. E digo que a minha vida está pautada num tripé: saúde, educação e negócios. E é nesse tripé que eu acabo desenvolvendo aí todas as abas e à frente da minha vida como empresária, empreendedora e na minha vida profissional. 30 segundos ainda, hein? Foi rápido, hein? Mini bio bem objetiva, tá? Objetiva, direta e reta. Então vamos lá, então. Feita a história, né, Danilo? Conta pra gente um pouquinho, então, Giane, dessa sua jornada aí como empreendedora, né? Você, cofundadora de uma marca que é conhecida dos goianos, uma marca que é a primeira franquia, né, do segmento aqui no estado, no Centro-Oeste, né, como a gente estava conversando, pode corrigir se esse não for o caso, mas como é que começou essa ideia lá atrás e há quanto tempo, né, você está nessa jornada de empreendedora e também empreendedora neste segmento? Bom, a minha área de atuação com o spa começa um pouquinho antes do Mandarim, né? A minha área de formação, eu sou naturóloga. Quando eu fiz a minha graduação acadêmica, existiam 2 universidades só no Brasil, na Embi Morumbi, em São Paulo, e na Unisul, em Santa Catarina. Então, o naturólogo, ele é um profissional formado na área da saúde, 4 anos de faculdade, pós-graduações e tudo mais, em que ele vai estudar o que é base de saúde, anatomia, fisiologia, bioquímica, mas dali a gente vai para alguns pilares importantes, como medicina ayurveda, medicina antroposófica, que é uma linha mais alemã, Correto. Medicina chinesa, medicina botânica, que é a área que eu mais atuo, que estaria dentro desse escopo, aromaterapia, fitoterapia e outras terapias integrativas, né? Então começa ali, e a área de atuação do naturólogo pode ser clínica, educação, mas estava já muito dentro do universo de spas. E aí depois que eu me formei, voltei a Goiás e quando eu chego aqui, o Mandarim Spa Urbano, que é o primeiro spa urbano de Goiás e a primeira franquia de spas de Goiás também. Então eu falo que é de Goiás para o mundo agora, né? Uma das identidades, um dos pilares da marca Mandarim é isso de ser muito pioneiro, de trazer experiências muito exclusivas e únicas da marca. Então quando eu cheguei, o spa já tinha sido aberto, já estava ali aberto há cerca de 6 meses, então eu sou uma das cofundadoras da marca. Certo. Então o spa tinha sido fundado pela Débora Machado, e aí como cofundadores sou eu e o Cadu Fedato. E aí eu chego, Mandarim Spa Urbano, pioneiro em Goiás, meu Deus, ninguém sabia o que era, como que era, achavam assim, a gente chegou a ouvir que assim, não, eu não preciso ir para spa para relaxar, aqui em Goiás eu tomo 1 litro de uísque e vou pescar. Então essa era uma das coisas que a gente ouvia, então a gente quebrou muito parâmetro, quebrou muito mercado, principalmente porque a gente trouxe uma identidade do que é Mandarim. Né? Então fomos bem pioneiros e ousados, na verdade. Uma questão aqui, Danilo, antes de você fazer aí a sua ponderação, acho que a curiosidade, né?
Às vezes a gente pensa em abrir uma loja de sapato, a gente pensa em abrir, sei lá, um restaurante, mas um spa, né? Como é que é isso? Abrir um spa. Você é cofundadora, chegou, a empresa estava funcionando, mas você conhece a ideia? Como é que foi? Sim, isso nasce no coração da Débora, que é uma empresária goiana, mas já morava há mais de 10 anos em Roma e já tinha negócios lá. E como o universo dos spas é muito comum na Europa, né? O universo dos spas nasce nas termas romanas, nas termas gregas. Então, isso já é da cultura deles, né? Então, ela já era grande frequentadora de spas em vários continentes ali do mundo. E ela resolveu voltar ao Brasil e empreender aqui no Brasil. E aí, naquela época, algumas ideias, ela falou, por que não, né? Um spa. Algo novo não existia aqui. Para vocês terem ideia, teve uma vez que a gente foi ao Sebrae, e o próprio consultor, né, não expondo isso, mas é que era algo tão novo, o próprio consultor do Sebrae, há mais de 15 anos atrás, ele não sabia como enquadrar o que era spa. Porque é uma clínica de estética, é um salão de beleza, era algo muito, muito, muito novo, né? Então, ela já tinha essa experiência fora, e aí ela trouxe, e eu já tinha essa experiência, porque em São Paulo já existia muito, né, o universo de spas. Então, ali, mais ou menos em 2007, de 2007 a 2009, o Mandarim nasce em 2009, mas de 2007 a 2009 teve uma primeira curva de boom de crescente de spas urbanos no Brasil, mais especificamente em São Paulo, né? Então, como ela é psicóloga de formação e ela já vivia isso muito fora, ela falou, opa, pode ser uma grande possibilidade levar isso, é novo, mas é o caminho, é uma grande chance de levar isso a Goiás e como não tem, então foi uma sacada dela, assim, uma ousadia muito grande, na verdade. Legal, né? legal. E uma rápida pergunta. E após esse processo de implantação, acredito que houve um processo sequencial de expansão. Salvo engano, hoje a marca é uma marca que é um conceito de franquia, Sim. passa por um processo e acho que franquia é um tema desafiador para o empresário, né? A manutenção do padrão de atendimento, enfim, conta pra gente um pouquinho dessa experiência da expansão, quantas unidades já estão funcionando, né? Se é apenas no estado de Goiás, e um pouquinho dessa história do processo, Bom, não só da consolidação, mas da expansão da Como que empresa. nasce, né, Danilo, ali atrás? Virou franquia quando? Virou franquia há 2, 3 anos atrás. Ah, certo. Há pouquíssimo tempo. Então a gente foi muito ousado no início e nesse ponto eu acho que a gente foi bem conservador. Justamente por uma preocupação muito grande em fazer uma expansão de forma correta e prezando muito por experiências e produtos que são muito nossos ali. Então não é só colocar um nome fantasia e falar, vai lá. Eu contrato você, cada um dentro da sala executa o que acha que tem que ser executado. Mas o Mandarim, ele nasce há 15 anos atrás já com uma ideia de franquia. Então a gente já tinha esse olhar voltado para a franquia. Só que o mercado de franquia 15 anos atrás era muito diferente do que é o mercado hoje. Montar uma franquia hoje é muito mais simples do que quando a gente fez, né? Mesmo 3 anos atrás, porque depois do período da pandemia, o mercado de franquia cresceu muito. Teve uma alavancagem e foi muito simplificado o processo de franquia depois. Mas a gente nasce com uma ideia de franquia já. Tanto que quando eu chego, então eu desenvolvi todo um método exclusivo para a marca Mandarim de atendimento. Então os processos da marca, os produtos da marca, porque a gente queria entregar algo a mais nessa experiência. Não é só sobre fazer uma experiência exclusiva. E o produto que eu vou usar? E a identidade olfativa? E qual que é a essência dessa marca? Qual que é a alma dela? É inovação? É exclusividade? É olhar para o ser humano como um todo, né? Prezando ali o olhar das terapias integrativas. Então a gente nasce já, de certa forma, franquia. Com tudo isso muito amarradinho. A gente abriu, a primeira unidade era uma unidade de rua aqui em Goiânia, no Marista. Então, uma unidade também muito ousada, com mais de 400 metros quadrados. Então, uma coisa muito grande para Goiânia. Abrimos ali depois de 1 ano, como eu já tinha muita experiência de spa em hotel em São Paulo, sul de Minas e outros locais. Você é de São Paulo ou daqui? Eu sou daqui, sim. Mas a família da minha mãe é de São Paulo, fiz faculdade lá. E aí, então, tinha muita experiência desse mercado de lá, já na área de wellness, porque a natrologia tá nessa área de saúde e bem-estar, né? Então, quando a gente chega, e aí a gente, 1 ano de operação na rua,
E aí a gente virou essa chave. Peraí, 2 grandes viradas de chaves que a gente fez também. Não existiam eventos com spa aqui em Goiânia, tanto eventos sociais quanto empresas. Então as empresas estavam muito voltadas ainda para a ginástica laboral. E lá já rodava muito quick massage, reflexologia. A gente levou isso para dentro das empresas e para dentro das festas, dos eventos. E o lance de ter spa dentro de hotel. Nós fomos também o primeiro spa de hotel de Goiás. Não tinha spa de hotel aqui até então. Spa urbano em hotel. E aí, quando a gente abriu, ficamos 1 ano operando. E a gente começou a sondar ali muitas negociações e muito namoro com vários hotéis. E o primeiro hotel que nos abriu as portas aqui é uma tradicionalidade goiana, que é o Castros Hotel. E nos recebeu tradicionalíssimo aqui, né? Tradicionalíssimo, nos recebeu de coração aberto, né? E a gente tem a unidade até hoje no Castros, né? Então a marca tem 15, a unidade do Castros tem 14 anos e tiveram várias expansões ali. E porque era um mercado que fora do Brasil já apontava. Os hotéis, para alcançarem algumas categorias melhores na hotelaria, tinham que ter alguns pré-requisitos. E um dos pré-requisitos que já rodava fora é o fato de ter spa. Então, alguns dessas unidades, desses hotéis, desses empresários já acordaram para isso. E a gente viu ali uma possibilidade muito grande. Como a gente já pensou em modelo franquia, na hora que a gente viu naquele momento a nossa unidade de rua e a unidade de hotel, a unidade de hotel era muito mais viável de ser franqueada. Porque é uma unidade menor, com várias facilidades, com investimento muito menor. Onde você tem um público do próprio hotel. Você tem um público do hotel, você tem um público passante, que é a pessoa da cidade que vai lá. Você tem a segurança do hotel. Se a pessoa está ali, quer almoçar, ir ao restaurante, ela tem segurança, ela tem estacionamento, ela tem N fatores. Não que uma unidade de rua não seja viável, mas para o nosso modelo de expansão em franquia, começou esse modelo de hotel. Então, hoje a gente tem 3 unidades em Goiânia, em hotéis, uma unidade em Anápolis, em hotel, e uma unidade em Brasília, que é um complexo, né? Que é o Complexo Brasil 21, e lá tem 3 hotéis no complexo, alguns escritórios, né? Na verdade, vários escritórios, e o Mandarim embaixo, que fica como se fosse um mall. Então, a gente tem alguns modelos de expansão da marca Mandarim. O ramo da hotelaria gera uma demanda quase que espontânea, né? Para aquele viajante que chega um pouco cansado, que acredito que é um diferencial de negócio para a própria hotelaria, né? E agrega valor ali, né? Se o hotel, talvez a pessoa pode ter como ponto de decisão ficar ou não naquele hotel, o spa que tá ali, né? Poxa, eu tava precisando mesmo dar uma relaxada, tava precisando de um cuidado, tava precisando ali de um momento, vai ser esse o local que eu vou escolher, né? É bom pro hotel, é bom pro spa. E é isso que a gente leva normalmente para os empresários de hotel. O spa, ele é um fator agregador de muito peso dentro do hotel. Porque ele traz um outro serviço e um serviço muito premium. E muitas vezes ele é o fator de decisão. Mas tem resistência ainda? O empresário, ele não vê com bons olhos? Não é que ele não vê com bons olhos. Ou não enxerga? Tem alguns que não enxergam o valor disso. Certo. Então aí, eu vou te falar, eu tive alguns dias fazendo reuniões e eu fiz o advogado diabo. Eu falei para um dono de hotel, eu falei, se você está visando faturamento de caixa desse espaço, eu não sei se a tua viabilidade é essa. Agora, se você pensa no todo, o que o spa tem para agregar é muito mais do que esse espaço como uma hospedagem pode te girar. Então, assim, e é muito importante que o dono do hotel... Você quis dizer o seguinte, se ele for olhar só para os números... Não é só para os números, porque é viável. Mas se ele olhar assim, eu vou colocar isso aqui mais um quarto, certo. Eu vou ter uma sazonalidade, vou girar, talvez no final das contas, né? Pensando só em números também, aquele retorno daquele quarto pode ser mais viável, às vezes, do que ele tem numa contratação, ou que seja percentual, ou seja de aluguel conosco. Mas com o spa ele aumenta o valor dos outros. Mas com o spa ele aumenta o valor do todo. Então, se ele olhar só esse metro quadrado custa X, não dá. Agora, esse metro quadrado me impacta em toda a minha metragem quadrada da minha operação, aí é um cara que é estratégico e está pensando de forma inteligente. E esse é um fator importante. Porque na hora que numa conversa essa tratativa já é uma barreira, não é viável. Porque o spa, ele é uma unidade, quando a gente pensa em hotel,
ele é uma unidade pequena dentro do grande, que é o hotel. É o que eu falo normalmente sempre para o nosso time, em treinamentos e reuniões. A unidade mãe é o hotel, o spa vem como filho, como agregador. Só que ali dentro não é Danilo Hotel, Giane Spa, Marcelo Restaurante. É uma coisa só. Ali dentro é uma coisa só. E tem que ter essa cultura de negócio que, se lá no dono da unidade mãe não existe, é pesado tocar isso. Porque o cara não vai impactar o time dele, ele não vai agregar. Aí daqui a pouco o recepcionista entende que falar do spa é um trabalho a mais, o manobrista. Então é muito importante entender esse todo. E isso parte, cultura de negócio, isso parte de quem está construindo essa cultura. Agora, tem uma pergunta, Danilo? Ela citou a questão do restaurante. Vou trazer talvez uma curiosidade ou um ponto de dúvida. É interessante notar que o restaurante do Castros, por exemplo, onde citou o Mandarim, não se restringe ao público das pessoas que ali estão hospedadas. Há uma feijoada tradicional que todos os sábados acontece. E eu acredito que essas unidades, essas outras empresas que funcionam dentro da hotelaria, acabam tendo, são também chamariz de público, né? Aqui em Goiânia existe, de certo modo, também esse público dos residentes em Goiânia que às vezes tira um final de semana para descansar fora de casa, para quebrar um pouco a rotina. Existem as pessoas que estão ali em trânsito, que vão ao hotel apenas pela questão do café da manhã ou pela tradicional feijoada. Tem o cara, como você disse, do restaurante, né? Aqui em Goiás, aqui em Goiânia, ainda não é tão comum a questão de você ir para o restaurante dentro do hotel, mas em São Paulo isso é muito comum. Muito comum. Isso é muito natural. Inclusive, muitos dos melhores restaurantes estão dentro de hotel. Exatamente. E tem até vamos pensar o porquê disso em São Paulo também. Primeiro fator de decisão hoje em São Paulo é segurança. Exato. Então você imagina, o cara vai chegar e ele quer ir ali para algum restaurante que ele já chega, tem uma certa segurança, está dentro de uma estrutura maior, né? Então nós goianos não temos essa cultura mesmo, com exceção de algumas situações como Danilo citou, que tem essa tradicional feijoada no Castros e que o goianiense, já quem sabe, é de fora, né? frequenta muito, né? Giane, e vamos entrar então na questão das dores, né, Danilo? Empreendedor, nós precisamos colocar aqui as dificuldades, né? Embora a gente já tenha começado a esboçar um pouco disso aqui. Spa, em Goiânia, é uma dor? Olha, eu te digo que hoje menos, mas já foi muito grande. Assim, no início do Mandarim, o que vocês pensarem de absurdos, nós ouvimos no início. Assim, de coisas pesadas, preconceituosas até. E a gente foi quebrando isso aos poucos, né? Mostrando a nossa cara, que a gente veio quebrando muitos paradigmas, porque não tinha, às vezes, uma comparação. O Mandarim não foi o primeiro spa de Goiânia, ele foi o primeiro spa urbano. Tinha um spa um pouquinho afastado de Goiânia, que era mais voltado ao emagrecimento, e é através desse viés que os spas chegam ao Brasil. Os spas chegam ao Brasil com um conceito de emagrecimento, que é um conceito que vem muito de uma cultura norte-americana, e isso chegou muito forte ao Brasil. Então tinha um spa de emagrecimento e tinha um spa com conceito zen budista, né? Ambos existem até hoje, são grandes empresas e nós admiramos bastante. Então, quando a gente chega com spa urbano, característica nova, técnica nova, todos os protocolos novos, era tudo muito novo. Então, foi uma dor muito grande, né? E ainda tem, mesmo depois de 15 anos, hoje, uma construção de ensinar, né? De trazer para as pessoas o que eu posso resolver dentro do Mandarim Spa Urbano, qual que é a dor que o Mandarim resolve, quem que eu posso atender, né? Eu tenho desde uma comemoração de aniversário, que eu posso presentear alguém, eu posso ter um day spa casal, eu posso ter um day spa amigas, eu posso ter uma festa de aniversário de criança dentro do spa, ou eu sou uma pessoa que vou ao spa com frequência, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque eu sei que aquela experiência me deixa melhor, me deixa menos estressado, melhora a minha qualidade de sono, me deixa mais produtivo. Confesso para vocês que esse último ponto sempre foi o nosso foco, mas essa não é a porta de entrada nos spas. A porta de entrada nos spas é presentes e comemorações.
E ali a dor hoje é virar a chave dessas pessoas para entender que ali no spa ela pode viver uma condição de tratamento, de autocuidado. A gente fala que é o seguinte, investir em você é o maior investimento que a gente pode fazer. Não tem como, e o que a gente está trazendo ali é um investimento em saúde. Tanto que o propósito da marca Mandarim, que foi algo que eu trouxe ali desde o início, a gente diz o seguinte, que quantidade de vida é uma decisão divina, mas qualidade de vida é uma decisão humana. Então o Mandarim, aonde que ele está? Ele está o tempo inteiro ensinando para as pessoas quanto tempo você vai viver. Eu não posso te definir, mas como eu estou ali todos os dias para te mostrar como que você pode viver mais e viver melhor. E como é que vocês conseguiram driblar essa barreira do, vamos dizer assim, do preconceito, né? Lá no início, do preconceito com relação ao segmento spa em Goiânia, né? Eu acho que assim, há lá, 15 anos, como é que foi? Tiveram vários fatores que foram muito foi assertivos. Foi uma dor, né? Tiveram vários fatores que foram muito assertivos. Assim, primeiro é o tempo. É só o tempo para te trazer isso. Segunda coisa que é muito simples, mas foi muito assertiva. A definição das cores da marca. Porque não tinha um foco muito no feminino, que era voltado, às vezes, a um conceito de estética, e o nosso padrão não era para ser estética. Então, se fosse alguma coisa, talvez, muito pro rosa, muito para um tom, a gente afastaria um público masculino, que é um grande foco nosso. Quais são as cores de vocês? Nuances do roxo. Certo. Ali, do roxo pro lilás. Então, eu acho que isso das cores trouxe detalhes que nós trouxemos para a operação. Por exemplo, se você vai ao spa hoje para fazer uma massagem, que seja, você não tem que pensar em nada. Então, é esse o conceito urbano. Você tá, de repente, no trânsito, parou, travei, nossa, tem um spa aqui, deixa eu ver. Massagem, pode ser que tenha. Ah, mas eu tenho que pensar, eu quero tomar um banho, eu tenho que levar toalha. Tô sem roupa própria. A gente tem tudo. Então, foram detalhes que a gente foi quebrando. Então, você chega ao spa, primeiro, que a gente criou uma experiência de fato integrativa e que vai te desligando para que você viva aquilo que você contratou de fato. Então, por exemplo, no Mandarim, as experiências acima de 50 minutos, você ganha um ritual de boas-vindas que é chamado Mimo Mandarim. Ele, na verdade, durante muitos anos, ele esteve em todas as nossas experiências. Depois a gente entendeu que era viável. As menores de 50 não tinha ali diretamente uma condição de colocar, não numa possibilidade gratuita, a pessoa pode adquirir. Mas você chega ao spa, então você vai ser conduzido para troca de roupa, então você vai colocar um roupão, o homem vai receber uma bermuda descartável, aí você vai fazer um mimo mandarim. Você vai escolher através de um menu de chás inspirados nos florais de Bai, catalogado pelas emoções. Você vai fazer um escalda-pés aromático, uma breve massagem nos pés, para depois ir para a tua massagem. Então isso foi quebrando e as pessoas entenderam, opa, tem alguma coisa diferente aqui, tem uma experiência. E que pode ser para mim, né, Danilo? E que pode ser para mim. Então, assim, eu te digo que foram vários fatores. E o tempo. E a empresa, ela está num processo de consolidação dessas franquias apenas no estado de Goiás, ou já há um projeto de nacionalização ou até mesmo internacionalização da marca? Já existe, com certeza. A gente já teve namoros ali com outros estados. A gente já teve para a região norte, sudeste. Hoje a gente vem crescendo, mas não foi o propósito inicial. A gente vem crescendo em espiral. Então sai daqui e vai crescendo em torno, né? Mas a gente tem negociações e temos na mesa hoje negociações para várias regiões do Brasil. Inclusive fora a gente já teve, sim. Ah, que legal. Né? Já teve, sim, uma demanda ali para a Europa, inclusive. Para levar isso, até porque a gente preza muito por trazer nos nossos produtos cuidados e óleos essenciais e algumas coisas que são aqui nosso, brasileiro mesmo, e as pessoas veem isso com ótimos olhos, né? E essa parte, o spa ele não entra nessa beleza diretamente, mas essa área, fora do Brasil, quando olham para o Brasil, esse nicho de serviço, ele é visto com muitos bons olhos. Isso era interessante. Né? Então isso chama atenção. Internacionalização é um mundo à parte, né? Então tem que ir aos poucos. Jane, uma coisa interessante aqui, Danilo, é o seguinte, te falou então de uma dor
que foi essa questão de tirar esse preconceito, né, em torno do spa, né? Não é uma coisa só para mulher, não é uma coisa só para quem é delicado, é para todo mundo. Todo mundo, e a gente tem, e repito, a gente tem um público masculino muito alto. Sim. E mais, o público masculino, em termos de recorrência, ele é muito mais recorrente, ele vê o spa muito mais como um ambiente de se tratar do que as mulheres. As mulheres na área de bem-estar e beleza, elas migram muito. Uhum. A mulher migra. Hoje ela vai num cabeleireiro, amanhã ela vai em outro, hoje ela faz massagem aqui, o homem não. Então, normalmente, hoje a gente tem aí as barbearias, mas alguns anos atrás, o cara cortava o cabelo aonde o pai cortou, aonde o vô cortou, aonde o bisavô cortou. Não, o homem é fiel mesmo. O homem, assim, ele é muito fiel com em serviço relação de a bem-estar. serviço, Então, o cara vai, ele gosta do serviço, atende, é isso. E ele não vai pôr em xeque na mesa, vocês estão numa mesa de um restaurante discutir, então, tô fazendo massagem aqui, tô fazendo massagem ali. Não, ponto, eu faço, acabou. É. A mulher, ela entra nisso e aí tem uma migração maior. Outra dor, nós podemos dizer que outra dor para vocês foi desmistificar aquela situação em torno de que spa é coisa para rico? Exato, e aí a gente também foi muito ousado e inovador no início, e foi uma das coisas que a Débora bateu muito em cima. Lá atrás, hoje a gente tem um mundo que está na palma da nossa mão, isso tá não era há 15 conectado. anos atrás. Quando a Débora montou o spa, ela já pediu e desenvolveu um sistema próprio do spa e desenvolveu um site que já tinha uma loja online. Enquanto todo mundo mascarava preço, o Mandarim, desde que nasceu, dia 1 do site, tinha ali a experiência toda descrita e o valor e o tempo. Uhum. Então as pessoas já olhavam e não tinha aquela surpresa ou aquele medo de quanto que é, será que é muito caro, será que não é? Não vou nem ligar para saber. Não vou nem ligar para saber, mas isso ainda as pessoas entendem que spa ou não é para mim, ou é algo de luxo, né? E ainda é uma dor e algo que a gente vem quebrando. Então vamos lá, spa é coisa para rico hoje? Não. Rico de quem entende que saúde é riqueza. Aí vai ser só para quem tem essa virada de chave dentro. Aí é só para rico mesmo. Olha, eu só um destaque aqui. O rico de dinheiro não, mas o rico de consciência é para ele. Sim. Um destaque numa perspectiva de direito, né? Direito do consumidor. Esta exposição de preços, em verdade, é um respeito ao consumidor. Sim. Verdade, Porque, verdade. É uma faz sentido. determinação do próprio Código de Defesa do Consumidor. E é muito usual, inclusive nas redes sociais, a pessoa divulga um produto e não coloca preço. Aí vem a sequência de perguntas. E o preço? E chama no E o direct. preço? E o aquilo preço? vai dificultando, Aquilo e a pessoa não responde, e vira uma bagunça. Não, é irritante. Você perde a paciência. Chega a ser um pouco A irritante. gente passou, inclusive, por situações, Danilo, muito curiosas, assim. Tá bom, eu sempre brinquei assim, ó. A gente sabe que tem 2 marcas de refrigerante famosas, né? Pode? Eu falei que a gente seja, então, a Coca-Cola, mas nunca a Pepsi. Tanto que a Pepsi uma vez brincou e fez uma propaganda que o cara chegava pedindo Coca, aí o garçom falava, não, tem Pepsi. Aí ele falava, pode ser. A gente sempre falou no time, a gente nunca vai ser o pode ser. Mas a gente pode ser a inspiração para muitas Pepsis que vêm aí. E durante muitos anos, e ainda até hoje, tá tudo bem. Podem se inspirar e a gente vai sempre renovando, né? Mas e muitas vezes a gente chegou e lugares grandes até hoje, conhecidos, que em alguns momentos lá atrás eram Ctrl+V, Ctrl+C do nosso site. Até a descrição, tipo, como a gente é muito, o spa ele preza muito por personalização, exclusividade, tinham coisas que às vezes eu e a Débora numa mesa de reunião a gente definiu ali, criou o nome da experiência. Daqui a pouco eu entrava na empresa X, tá lá, massagem tá. Eu falei, não, mas não é possível, tá de brincadeira, mas tá bom. Mas o importante é que fez história, Não, né? se tá copiando é porque Ou serve fez de escola, inspiração, né? Então, Tá funcionando, Tá né? funcionando. Olha, e falando de preço, aproveitando aqui pro nosso ouvinte que talvez tenha interesse no serviço, a partir de quanto é possível ter uma experiência no spa? Não, já que a gente está falando aqui de respeito ao consumidor, né? Claro que isso aqui, esse podcast vai ser visto agora, depois, as tabelas, preços mudam, mas é importante até para quem está acompanhando entender, encaixa no meu orçamento. Sim. Ó, a gente tem, vamos pensar numa experiência muito curtinha ali, de 15 minutos, né? O nosso Mimo Mandarim, ela hoje, para Goiânia, porque tem diferença de tabela de preços, né? Goiânia, Anápolis, Brasília, mas vamos pensar Goiás. Tem experiência de R$40.
Que Tem bacana. experiências de R$72. É o nosso ticket médio? Não, em geral o ticket médio do spa, ele vai ficar ali em torno de 200, 280, né, em experiências de mais tempo. Mas eu consigo, por exemplo, ir ao spa hoje e fazer uma massagem costas com óleos essenciais, óleos vegetais, numa sala de fato de spa, em um spa de verdade, porque tem muito nome fantasia também, em que você vai ter um investimento ali de R$107, ou 1h15 de procedimento, que você tem em torno de R$180 de investimento. Então, com todos esses fatores agregados, tá? Então, tem experiências de 400 até... Porque a gente levanta muito uma questão de orientar o nosso cliente, às vezes até a personalizar a experiência dele. Então, às vezes, vocês querem passar mais de algumas horas no spa, ou querem presentear alguém. Nós vamos ter um time de especialistas, a gente tem day spas, né, montados ali. Mas a gente vai ter um time de especialista que vai te ouvir, entender qual é a tua necessidade, onde você quer chegar e monta o teu day spa. Bacana. É importante destacar que esse programa fica gravado, né, Marcelo? Que esse preço E ao longo do pode mudar. tempo Pode sofrer mudar. variações. Se você for assistir daqui 10 anos, o preço não é o mesmo, né? Então é verdade. bom você dar uma olhada por agora. Agora, Danilo, eu acho que é bom a gente também entrar numa seara aqui, que a gente falou dos desafios do negócio, né? Da abertura, desse desenvolvimento. Mas a gente está num país onde a legislação rígida, atrapalha bastante, né? No sentido ainda de travar vários processos, aberturas, né? Tenho cuidado, né? Principalmente com segmentos que são da área da saúde, estética, beleza e tal. Mas que vocês encararam como assim uma dor ou dores nesse campo burocrático? Há ainda muita dificuldade para a área de vocês aqui no país? Hoje menos, mas assim, quando a gente abriu, eu lembro que durante muitos anos o spa ficou numa categoria de clínicas. Então, clínica em que a gente poderia fazer até microcirurgias dentro do spa. E é óbvio que isso não acontecia, a gente não tem invasivos e a gente pagava um valor de tributação e de taxa e tudo absurdo, não existia. Hoje já tem o universo de spa, tanto que durante muito tempo ficava numa área de clínica de estética, depois ficou salão de beleza, hoje é uma área tem própria. spa, tem uma área própria, e aí a gente tem uma facilidade muito maior e uma desburocratização, digamos, né? Mas isso a gente trilhou 15 anos para chegar no ponto que a gente está, né? Então lá atrás, abrir esse caminho foi de muita dor. No processo relacionado à mão de obra, qualificação dessa mão de obra, como que se apresenta esse cenário nesse segmento? Existe uma certa dificuldade em formar mão de obra qualificada? Hoje, falar dessa jornada de 15 anos. Há 15 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de faculdades de estética que a gente tem hoje. Hoje, em todas as nossas unidades, praticamente 99% do nosso time são esteticistas. Antes eram muito fisioterapeutas e massoterapeutas, tá? Então, graduadas e curso técnico. Hoje, a maioria são esteticistas. E o que a gente teve dentro do spa sempre, Danilo? O Mandarim tem alguns braços de faturamento e alguns pilares também. Um dos pilares do Mandarim é a educação. Então, todo o nosso time, ele é formado e capacitado dentro do Mandarim. Então, não é que eu vou fazer uma avaliação de currículo de alguém. Você faz, sei lá, drenagem linfática, que é uma técnica padrão, tá? Não é o Mandarim que inventou. Mas existe uma forma que a gente conduz ali. Então, a gente foi adaptando, foi trazendo todo esse treinamento. Então, o Mandarim, ele tem uma base de formação muito grande. Então, lá atrás a gente ficava mais com esse público. Hoje, como tem muitas faculdades de estética, a gente não passa por esse problema, por essa situação, por essa dor aqui em Goiás. A gente não tem operação ainda, por exemplo, no norte do país, né? Então, talvez ali vai ter uma ou outra situação ou não, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, os spas, na verdade, eles têm menos esteticistas e mais massoterapeutas.
Porque São Paulo já tem uma cultura muito mais da massoterapia do que aqui. Então, talvez no norte a gente teria mais massoterapeutas, em outra região mais físio. Isso muda o Mandarim? Não, porque todas elas, e nenhuma é mais do que a outra, mas todas elas passam por uma formação dentro do spa, para que de fato elas entreguem para o cliente uma experiência que não é só dentro de sala. A experiência de uma empresa, ela começa no outdoor que eu vi na rua. Então isso tudo tem que estar alinhado de ponta a ponta até que o nosso cliente chegue na maca. E nesse processo de franquia, de expansão, manter esse alinhamento, esse padrão de atendimento, imagino que seja desafiador, né? Se você puder contar pra gente um pouquinho dessa experiência, e até aqui aproveito a oportunidade para compartilhar uma dica de filme. Existe um filme que mostra um pouco da história da constituição da franquia do McDonald's, chama Fome de Poder, que mostra um pouco do que é essa realidade do conceito de franquia. No início da franquia do McDonald's, o filme mostra que muitas pessoas compravam, o negócio ali começava a ter dificuldades iniciais, aí mostra a cena, numa das cenas, uma franqueada que começa a vender frango frito. Fora dos padrões da Fora franquia. dos padrões. Uma franquia de sanduíche, ela resolveu vender frango frito. E esse é o grande desafio, né? Já que existe todo um conceito, existe todo um produto, existe todo uma padronização que o processo de franquia, imagino que seja desafiador nesse aspecto, em criar aquela identidade que a pessoa possa, seja em Anápolis, Goiânia, São Paulo, ao entrar naquela loja, enxergar aquela marca e toda aquela identidade, né, do padrão de atendimento. Até porque o cliente ele quer ter a certeza e a garantia de que vai ser o tratamento que ele vai receber ali é o mesmo, né? A gente está falando, o Danilo falou de McDonald's, e a gente vai viajar às vezes, for para os Estados Unidos, para a Europa, você sabe que ali você vai encontrar as mesmas coisas, né? Com pequenas variações, dependendo da cultura. Escolha também, né? O fato de, às vezes, você ter uma franquia, ser uma franquia, se torna esse ponto de decisão. Em que eu tô num lugar novo, num país novo. O que eu vou comer? Não, mas isso aqui o que eu já sei que existe. Eu já sei que existe. Então, a gente faz muito isso, né? Tem esse desafio, sim, de manter. E a gente tem estratégias para que isso seja mantido nas unidades. E a gente faz as checagens sempre com supervisoras locais, até para trazer liberdade em termos desse franqueado não ficar o tempo inteiro preso à franqueadora. Troca time, tem que chamar a franqueadora de novo. Troca time, não dá. Porque tem, às vezes, um turnover muito grande em algumas situações, né? Essa área de bem-estar, às vezes, ela tem. Bem-estar e beleza tem, às vezes, um turnover mais alto. Então, você tem que criar estratégias para que o franqueado, que as unidades consigam tanto manter o padrão, quanto fazer esses novos treinamentos. Mas é um desafio sempre. E aí que eu falo, às vezes eu vejo gente reclamando assim, mas eu não aguento mais trabalhar com pessoas. Mas que pessoas? Eu falo, meu filho, então você não pode empreender, porque esse um desafio todo não é uma dia. Dor, né? Entende? Se você levanta até muito como uma dor, tem as guerras que você opta por guerrear. Então, essa guerra uma você escolha, escolheu. não é isso, ela escolheu. Giane? E aí é muito ruim ver o tempo inteiro empresário reclamando da mesma coisa e você nunca vê uma fala do tipo, mas será que não está em mim? Porque sou eu que trago cultura para essa empresa, sou eu que trago, de repente, a visão, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E poucas vezes a gente vê o empresário falando, nossa, mas eu que preciso buscar mais qualificação, buscar mais treinamento, é sempre os outros. Né? O dia que mata os outros, a coisa gira melhor. Então, lidar com pessoas, lidar com serviço, vai acontecer isso, mas aí tem que ficar o tempo inteiro olhando, aparando essas arestas, cliente oculto, para você conseguir cuidar disso. É um desafio, é uma dor que quem está nessa área escolheu viver. Eu achei interessante essa questão da padronização mesmo, né? Até queria que você falasse um pouquinho mais disso. Você colocou, Giane, as estratégias, né? Mas assim, vocês já devem ter passado por situações bem delicadas, né? Coisas que vocês já encontraram fora do padrão, situações assim meio esdrúxulas, né? Já
Tem alguma história que você consegue compartilhar sem comprometer? Alguma coisa que vocês já chegaram assim a ter que chamar, falar, isso aqui não dá e tem que rever. Eu digo até porque a gente já vai falar muito aqui no podcast, em outros episódios também sobre franquias, franqueadores, franqueados. Eu acho que isso é uma dor do segmento, né? Assim, é uma dor, é um desafio grande, é óbvio que a gente passa. Já teve frango frito? Nossa, não, mas quase. Já teve quase um frango frito ali, sabe? E olha, e eu vou te dizer, e vou assumir, porque daí eu acho que é uma questão de autorresponsabilidade também. Eu sou cofundadora da marca, estou há 15 anos. Eu desenvolvi os serviços, eu desenvolvi os produtos. Então a sua unidade, eu tenho uma unidade. Então eu sou franqueada e franqueadora. A sua unidade deve ser perfeita? É óbvio que não. Quem chegar aqui e falar, a minha empresa é redondíssima, perfeita, em nenhum momento, em nenhum feedback eu tenho, é mentira. Então essa empresa, na verdade, ela não deve estar atendendo ninguém. Porque não é possível que em algum momento você vai ter ali. Então, inclusive na minha unidade. Mas já teve, assim, às vezes, troca de manobra, que você fala, não, mas espera aí, começa desse lado e você está começando do outro. Então, coisas assim. Mas não é um frango frito, mas tá, quase. Nada muito absurdo. Absurdo que eu me lembre agora, não. Mas sim, né? já tiveram, e é óbvio que tem. E aí o nosso desafio, é aí que eu digo, essa dor... É corrigir, né? É corrigir. Então, assim, é como se a gente colocasse, né, esse exercício da quilha, né? Ela vai direcionando ali. Então, quem está à frente das unidades tem que respirar fundo e às vezes ser essa quilha. Jane, mas e aí, cansa? 15 anos? Tem hora que cansa. Tem hora que você quer meter o pé, e aí é o que eu falo sempre, a hora que cansar, descansa. A hora que você pensar que não é mais isso, respira fundo e olha o que te fez começar. O que te fez começar normalmente vai apontar a tua direção de novo, mas você tem que ir lá e corrigir. Isso é bacana, na hora que cansar, descansa. Me permite uma brincadeira, na hora que descansar, faça uma massagem, escalda-pés, né? Dá uma relaxada. Isso, porque me irrita um pouco esse empreendedorismo de palco às vezes, sabe? E que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, é só mindset, é só acordar às 5 horas da manhã, treinar, Não é assim. Não, Giane, e assim... Não é assim. Essa é a ideia do podcast também, né? Assim. Quando idealizada aqui pelo Danilo, essa é a ideia também, né? É mostrar ônus e bônus, né? Isso. Desmistificar, mas também dizer que é possível. E eu não estou desencorajando ninguém. Imagina, eu estive na educação de graduação durante muitos anos. Tenho meus cursos livres. Hoje estou mais na pós-graduação. E eu sou a maior incentivadora para empreender, para olhar, para fazer, porque empreender é diferente de ser empresário. Às vezes a gente vai eu quero ter na minha empresa um time de empreendedoras, mas às vezes nem todas serão empresárias. Eu defini ser empreendedora e empresária. Então eu acho que tem que instigar isso nas pessoas. Então não é falar, ser empresário no Brasil é muito difícil. Não é isso. Então vai fazer outra coisa. Tá reclamando há quanto tempo? Então vai fazer outra coisa, assume a tua responsabilidade disso. Mas é só desmistificar um pouco, porque fica muito em cima de confete o tempo inteiro, e o jogo ele é duro, não é essa brincadeira. Que você vai pegar, eu brinco hoje que eu falo assim, meu sonho era às vezes pegar meu telefone às vezes e colocar assim, férias, e ninguém fazer uma ligação, mas é o ônus e é o desafio que eu resolvi viver. Aí você precisa construir um tempo, construir um processo, para que a empresa rode de forma organizada e estruturada também, sem que você seja o maior escravo da tua empresa, porque isso também está errado. É o que eu sempre digo, né? Assim, Danilo, a gente estava conversando um pouco aqui, a Giane antes do início, e a gente também tem empresa, você tem os seus negócios também, eu sempre trabalho com isso, né? Hoje a gente fez uma reunião também, estabelecer os processos, né? Isso. Porque os processos te permitem descansar. Sim. Em outros momentos. E é necessário. Exato. Porque se você tem a garantia de que aquilo está rodando conforme os procedimentos, você pode ficar descansado, fazer outras coisas, sabendo que você depois vai voltar checando os processos. Sim, é isso. E eu acho que é isso que o empresário tem que cada vez mais, porque independente, né? Se é spa, se é alimentação, se é outro ramo,
os processos são a base do negócio. Eu digo que mais, assim, antes dos processos, eu hoje diria que vem a cultura do negócio. Uhum. Ele é o grande norteador, porque o processo, às vezes, ele vem com o tempo. Uhum. Ele começa na raça. O brasileiro começa na raça, depois ele vai desenhando esses processos, né? Então, entende, qual que é a cultura do meu negócio? Aonde que eu tô pautada, né? E aí você vai desenhando esses processos. Uma vez desenhado, rodou, tracionou, pessoas certas no lugar certo. Porque às vezes a gente quer exigir do time, vai lá, vende, faca na caveira, bater meta. Às vezes o Danilo não é esse cara. O Danilo vai ser o cara do administrativo, vai ser o cara do jurídico, E é um entendeu? talento desperdiçado na outra área, Danilo. Então, por isso que eu falo, o empresário tem que fazer sempre essa reflexão dele, porque ele se fica sempre, às vezes, sempre não, mas em muitas vezes, empurrando para o outro, e ele esquece que a empresa é reflexo dele. Então, cuidado, é melhor não falar, porque você começa a se entregar demais, né? Segura um pouco. Nesse processo, falando, né, de padronização... Aqui, ó, nós estamos padronizados. Você está reparando aqui? De parceiro. Isso aqui não foi combinado. Tá, Fique registrado. Foi sintonia de pensamento. Sincronicidade. Sincronicidade. Nós gravamos alguns outros episódios com um terno mais escuro, né, Danilo? E aí acho que você teve a mesma ideia. Hoje eu vou com um terno mais claro. Eu vou fazer uma confissão aqui ao vivo. Eu confesso que esse, por hora, é o único que me serve. Então, foi o que me restou. Eu dei uma engordadinha. Meu Deus. Por enquanto foi o que restou. Não tive tanta opção. Mas falando Vai lá, volta pro eixo. de padronização e processos, eu imagino que a rotatividade seja muito grande de funcionários, até foi uma das suas afirmações aqui em relação a esse segmento. E acredito que seja essa rotatividade até mesmo seja um fator determinante até mesmo para que se mantenha ou que se tenha uma padronização. E hoje mão de obra está complicado. De mão de obra, né? De isso, treinamento, sim. porque imagine, você treina toda uma equipe, de repente essa equipe se desfaz e em sequência, imagino que haja essa necessidade. A gente falou que de 2 dores no programa, seria uma terceira que você coloca aqui como importante? Eu digo que já foi durante muitos anos uma grande dor nossa. Hoje menos. Por causa dos cursos locais e tal, né? Então assim, a gente tem meninas no SPA que assim, não desmerecendo a graduação, mas eu estive dando aula na graduação há muitos anos, mas o que elas fizeram outra faculdade depois do Mandarim. Então tem muito um processo até de honra e de respeito por aquilo, por toda a entrega, porque a gente entrega mesmo, sem ressalva, sabe? Então lá no início foi uma dor maior, hoje menos, tá? Hoje menos. Mas sim, tem às vezes um desafio. E às vezes algumas faixas etárias, não é uma regra, em hipótese alguma, mas às vezes algumas faixas etárias elas querem algo muito rápido, assim. Eu digo que em geral a gente vive uma sociedade um pouco líquida, né, digamos. Bem e as imediata. pessoas querem muito imediatismo, elas não querem construir nada. Então assim, naquele momento eu ainda tô te construindo para você começar a trazer, e às vezes naquele imediatismo a pessoa quer um resultado que ela não tem para te oferecer. Então, às vezes tem esses gargalos, O sabe? pessoal brinca que a geração atual, né, entra no mercado e com 3 meses ela reclama que não foi promovida, né, e que não está havendo espaço para crescimento na empresa, né? Existem muitos relatos assim. Ela quer entrar e sentar na cadeira de CEO do negócio já. Com 3 meses. Isso é assustador. Eu só compartilhar aqui, já que falamos do imediatismo. Há poucos dias eu recebi uma mensagem, um contato pelo canal do WhatsApp, pessoa indagando sobre determinado serviço, e porque eu não respondi do intervalo de 20 minutos, ela mandou uma mensagem super ofensiva, agradecendo o contato e na ocasião... Enfim, acho que há uma necessidade, vivemos numa sociedade cada vez mais imediatista, né? Por isso que a gente precisa do SPA, né? Para desacelerar essa galera que, na verdade, está muito mais sobrevivendo do que vivendo. Então, o Mandarim, ele entra com uma necessidade absurda
no mercado, em um mundo em que a gente está o tempo inteiro correndo atrás de quê? Assim, não é legal você falar, eu tô corrida, eu tô sem tempo. Não é bacana. Já foi chique, né? Já foi. Eu tô muito estressado, eu tô muito ansioso. Então, de repente, você tem que se cuidar, porque ninguém tá te suportando mais. Né? Eu não posso parar aqui para fazer essa reunião com você, eu tenho que responder. Será que você tem que responder mesmo? Essa ansiedade tua de não conseguir, às vezes, respirar e fazer foco em nada e tem muita informação. Então, Mandarim, os serviços de bem-estar, de terapias integrativas, eles vão resgatar a sociedade para isso. É necessário hoje. Então, a gente está adoecendo de forma muito perigosa, muito rápida, e não são só os adultos. As crianças estão muito aceleradas, os verdade. adolescentes. A gente recebe muita criança no spa. Giane, a gente tem que caminhar para o encerramento. Eu acho que é uma questão aqui que é curiosa e é importante você aproveitar o espaço para explicar e diferenciar, né? No início você falou sobre a origem do spa, né? O conceito e tal. Mas por muito tempo, quando se falou em spa, Danilo, sempre se teve em mente um local para emagrecimento, né? Para cuidados ali relacionados à saúde, para você perder peso. Uhum. Dentro do segmento spa, dentro desse segmento mesmo, existem diferenciações? Como é que acontece no meio? Existe, mas eu te digo que tem muita gente que está empreendendo no ramo de spa e... que não é spa. Não é spa. Uhum. E nem sabe o que está fazendo. Na verdade, coloca ali, é um atendimento de massagem com uma roupagem de spa. Certo. Né? E tá bom, eu não sou a fiscal da massagem do spa que vou bater na tua porta e falar que você tá. Eu vou olhar para o que eu faço, né? E a gente olha para dentro e vai crescendo. Mas assim, de forma tentar ser rápida, os spas, eles nascem, a origem dos spas está lá nas termas gregas e nas termas romanas, há milhares de anos atrás, em que as pessoas iam às termas para fazer banhos em diferentes temperaturas, né, principalmente os banhos, né, diferentes temperaturas ali, massagens, terapias com argila, inclusive um dos spas mais antigos do mundo, que é datado até então, na Turquia, ele era chamado de uma asclépia, como se fosse um hospital antigo. E ele passava por várias etapas, inclusive até de leitura de pergaminhos. Era indicado leituras específicas pelos médicos, e esses lugares eram onde os médicos, entre aspas, iam fazer residência. Então, isso eram os spas. Então, na essência do que é spa, está, até a abreviatura do termo em latim seria salute per aqua. Então, saúde através da água. Essa é a origem dos spas. Com o movimento, com a ascensão, fazendo um salto para o mundo moderno, aí a gente vai ter uma característica dos spas mais na Europa e na Ásia, que tem um olhar mais voltado à prevenção e à manutenção da saúde, porque está mais dentro do estilo de vida deles. Mas quando isso chega aos Estados Unidos, à América, a gente tinha uma sociedade doente, estressada e sofrendo todos os danos da obesidade, que essa era e é o grande problema lá. Não daria para essa sociedade em que aqui é time is money. Então, nos Estados Unidos, tempo é dinheiro. Na Itália, eles vão falar do dolce far niente. Então, enquanto um está acelerando, o outro fala, é o prazer do ócio, vamos respirar. Então, imagina culturas diferentes. Como é que eu pego esse cara do que tempo é dinheiro e falo para ele, calma, ou vamos desacelerar, não vai vamos colar respirar, bem, né? Não dá. Então, eles pegaram esse conceito, trouxeram para os Estados Unidos, mas falaram, vamos resolver a dor dessa sociedade. Eles precisam de algo em que eles saiam da cidade, fiquem um tempo internados, serão acompanhados para emagrecer com médicos, nutricionistas, encaixam serviços de beleza e massagem também. E aquilo foi um boom nos Estados Unidos. E como o Brasil ele bebe muito de uma fonte de cultura norte-americana, foi assim que os spas chegam no Brasil. Então, por isso que 15 anos atrás, quando a gente abriu, as pessoas imaginavam que o spa era só para emagrecimento. Então, mas aí spa é um dos conceitos. Eu tenho spa. É como acontece no restaurante e na hotelaria. Eu tenho um hotel, eu tenho um restaurante. Tá, mas qual a categoria do teu hotel? Ou como que é teu restaurante? É churrascaria, é comida japonesa? No spa é a mesma coisa. Então eu levanto um braço de spa. Qual que é o braço? O meu é emagrecimento. O meu é urbano. O meu é um spa vegano.
O meu é um spa médico, o meu é um spa para criança. O que você traz como um conceito do teu spa define todo o teu spa. Porque ela vai definir o lugar que você estará, o time que você vai contratar, o tipo de experiência que você vai trazer para aquele lugar. Porque é isso que tem que ser muito desenhado, né? E às vezes as pessoas estão fazendo coisas que não tem nada de água, que quebra de base o conceito de spa, que é isso de olhar para a saúde como um todo, né? E olhar com... na verdade, existe um movimento muito, né? Que é de tudo muito rápido. O spa, e tem uma onda no mercado voltando para isso, pela necessidade, o spa, ele vem nesse movimento que eles chamam de slow movement. Então, a gente precisa ir para o movimento agora de mais devagar. O fast já tem os momentos em que ele cabe, mas nesse nicho não é... Já está tudo muito acelerado e muito rápido. Então aí vem o slow food, vem a slow beauty, que é um conceito de beleza com outro cuidado. Os spas estariam categorizados nisso também. Perfeito. Tá? Danilo, vamos embora então? Pois é, Quer fazer mais uma? Eu vou agradecer. Eu vou encerrar a minha fala aqui agradecendo a Giane pelo seu tempo. Aqui falamos, né, de preciosidade do tempo, né? Falamos de tempo acelerado. Eu quero agradecer o seu tempo, Giane, por reservar um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco, não só conosco, mas com todos aqueles que nos assistem e nos escutam nas diferentes plataformas, né, a sua experiência, as suas vivências, também as suas dores. Espero que isso sirva de inspiração para muitos e que possa, por que não, né, servir aí de inspiração para quem pretende empreender dentro desse segmento. E, por fim, talvez seja oportuno pedir para que ela compartilhe os contatos, né, para quem... Isso. Deixa pra gente aí, pra gente colocar na tarja também, Giane, o @ né, do Instagram de vocês. Tá. Qual é? Então eu vou deixar o da nossa, a gente tem o das unidades, tem o geral da marca, que é @mandarim, com N de navio no final, spa urbano, SPA urbano. O meu @Giane Honorato, Giane, Honorato com H. E aí ali vocês entram em contato com a gente, tem que telefone, tem o que vocês precisarem, vai ser um prazer. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Ótimo. Obrigada mesmo. Giane Honorato, empresária, cofundadora do Mandarim Spa Urbano. A gente está muito contente por você ter vindo até aqui, porque a gente aprendeu muito, né? Entendeu muito sobre essa área. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Prazer é meu e sucesso para nós. Para você que nos acompanhou até este momento, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, e você pode rever este e outros episódios aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Até a próxima.